Beleza, galerinha, boa tarde. Hoje, dia 26 de dezembro de 2018. Estamos passando aqui bem por cima sobre o rio Jequitinhonha de Taubim. Estão deixando Taubim ali para trás, ali, ó. Olha como é perigoso atravessar aqui, ó. É uma BR, uma rodovia federal. Não tem, né, passagem para os pedestres, ó. Eles têm que andar no meio da pista. É óbvio que a gente anda com cuidado, né, mas aqui, por exemplo, ó, encontra dois caminhões, cara de bicicleta ali, super perigoso. Não tem uma passarela, uma área para eles. Isso acontece constantemente. Tem pessoas passando com animais, ciclistas, olha pra vocês verem. Ele tem que ir no meio da pista. Quem tem que cuidar é os veículos, né? Estamos indo carregar em 3 rios, mudanças de plano. Hoje só em 2 dias acho que já mudou umas 5 vezes aí, ó, esse tal carregamento. Tomara que não mude mais, né? Mas se Deus quiser, eu vou carregar lá em 3 rios para Lages. Aí eu descarrego lá em Lages e volto vazio para Curitiba e folgo. Mas isso aí ainda é esse percurso todo, a possibilidade de durar aí em torno de 10 dias ainda, né? Porque eu vou carregar, aguardar carregar e deslocar até Lages, aguardar descarregar, tomara que não leve nenhum toco, e daí depois eu vou voltar. Esse processo ainda vai bem, tem uns dias ainda aí. Mas eu acredito que lá pro dia 4, dia 5 no mais tardar, eu devo estar já de folga. Galera, às vezes o pessoal fica comentando, perguntando em vídeo aí sobre dirigir caminhão. Dirigir caminhão, quando você começa a dirigir caminhão, tudo é novidade, tudo é muito relativo. Você tem medo de tudo. Vocês acreditam que um dos meus medos maiores, eu tinha um trauma quando eu comecei a dirigir, que eu, na verdade, comecei no meio do mato, né? Puxando tora e lenha e mexendo tudo um pouco aí. Mas dirigir ônibus, que eu acho que é um dom, tem que ter dom para dirigir ônibus urbano. Tem que ser mestre dos mestres dos mestres, porque o cara que dirige ônibus urbano, para mim, passa em qualquer psicólogo. O cara tem que ter muita paciência. É muito complicado. São uma série de fatores que influenciam no transporte de ônibus. Agora a questão de dirigir, né? Eu tinha medo quando o asfalto fazia assim, ó, aquela inclinação que ele dá meio pro lado. Eu tinha medo de tombar. Eu morria de medo disso. E eu me atrapalhava muito quando eu andava na pista da esquerda. Por exemplo, se eu tivesse que uma pista dupla, né, que eu tivesse que ultrapassar, isso aí deu um BO. Uma pista dupla que eu tivesse que ultrapassar, que eu tivesse que andar num trecho nessa pista aqui que eu tô agora, no caso, eu ficava bem perdido, assim, ficava com medo. Eu não tinha segurança daquilo ali. Eu tinha que andar na pista da direita. Me atrapalhava muito. Era uns traumas que eu tinha quando eu comecei a viajar longo. Isso é muito tempo, viu? Mas era isso que eu tinha. Eu tinha medo de entrar em rampa de posto, morria de medo de cair, ficava assim olhando, não tinha confiança. Era normal, né? Porque eu não tinha essa habilidade. Eu acho que ninguém nasce sabendo, né? De ter esse dom de pegar a estrada e não sentir medo de nada. Primeira vez que viajou assim, dizer, não, meu Deus livre. Você já tem que ter tido um pouco de prática. Então, e é tudo questão de você ir se acostumando. Se cada viagem que você faz é um aprendizado novo. A loucura, na maioria das vezes, vem dos outros, né? Quando você está dirigindo corretamente, que você dirige bem, a loucura sempre vem dos outros, né? A imprudência dos outros. E você tem que saber trabalhar dentro disso também.
trabalhar dentro disso, dos erros dos outros, é o blefe, é o jeito, porque é ultrapassagens irregulares, é motorista em alta velocidade, pessoas coladas na sua traseira, pessoas que te ultrapassam em locais não permitidos, pessoas que te irritam no trânsito, pessoas que te provocam na rodovia. E a técnica para isso é muito simples, só que é muito difícil de se aplicar, porque o ser humano ele tem essa dificuldade de aceitar algo de errado e ficar quieto, de engolir sapo, que a gente fala. Ele se acha no direito de dar uma resposta para tudo que vem de errado para ele. É como se dissesse, não, o que esse cara tem melhor que eu? Me vingar. Existe muito esses atritos entre a categoria mesmo, não adianta querer tapar o sol com a peneira, porque tem mesmo, entendeu? Tem muita imprudência. E a forma de você trabalhar com isso é em você, não é nos outros. Essa forma de você controlar o jeito de dirigir, ele parte justamente de você. Vem através do bom senso, vem através do deixa pra lá, que é muito difícil, né? E vem através do inteligência, questão de raciocínio, questão de lógica. Eu uso muito a lógica no trânsito e a inteligência, porque vou dar uma comparação bem assim significante. Por exemplo, tem aqui 5 caminhões na minha frente, numa subida que seja, numa reta, e tem um outro aqui um pouco lento atrás de mim, mas eu quero passar ele de qualquer jeito, porque ele está muito lento. Aí você, pela lógica, você vai ver que enorme diferença vai me dar passar ele, sendo que tem mais 5 na minha frente e não vai ter como passar todos. Então é uma questão de lógica, é raciocínio lógico das coisas. Você pensa nisso. E outra coisa, a partir da hora que você começa a gostar da paisagem, da viagem, você não focar somente no descarregar ou chegar. Porque quanto mais você foca no chegar, mais te atrasa. Parece que é um psicológico muito forte que tem dentro de você, com aquela vontade tanta de chegar, acaba a viagem se tornando mais cansativa e mais pesada e mais desgastante. Então, se você procurar focar dentro de uma viagem na paisagem, deliciar a direção, você saborear a forma de dirigir, curtir a paisagem, observar outras coisas, a viagem vai se tornar menos cansativa e mais prazerosa e menos perigosa consequentemente. Agora, a irritação, a pressa, causa muito desconforto na viagem. Então, às vezes, porque alguém te ultrapassou de uma forma incorreta, você se irrita, você se estressa com aquilo já tira um pouco da tranquilidade da sua viagem. E isso afeta a direção, porque você se torna mais sensível à direção em si, porque o estado de nervo aumenta, a adrenalina aumenta, então acaba você ficando desconfortável na direção. Porque nem todos dirigem corretamente, há pessoas que dirigem de qualquer jeito. Eu sempre digo, sempre vai existir alguém inferior a você e alguém melhor que você. Às vezes tem cara muito, milhares de vezes melhor do que eu. Eu sou um grão de areia no oceano dirigindo. Tem pessoas menos habilidosas, evidente. Agora, sempre tem alguém que é melhor que você. Sempre tem alguém que tem mais raiva do que você. Sempre tem alguém com mais coragem, com mais ódio, com menos paciência. Sempre vai haver. Então, um
dos princípios da direção para você ter menos fadiga, se cansar menos, é não focar tanto no chegar, ou descarregar, ou tem que ir carregar, porque isso te deixa muito saturado, né, na viagem. A viagem se torna pesada. Procure se distrair com alguma música gostosa. Evite colocar músicas muito agitadas, com pressão muito alta, que aquilo psicológico vai abalando. Coloque uma música tranquila, uma música suave. Aí eu curto rock também. Vai do estado de espírito que você tá, né? Às vezes você quer escutar uma batida mais forte. Só que normalmente músicas com alterações de ritmos maiores cadencia você a ter mais fervor para dirigir, né? Quer ser ter mais habilidade, fazer curva com mais força, com mais rapidez. Afeta o psicológico dessa forma. Tendo muito cuidado com todos que estão no trânsito. Esse é o maior segredo de uma direção tranquila na estrada, porque eu sempre falo, sempre tem alguém menos habilidoso que você, sempre vai ter alguém com mais coragem do que você, com menos medo. Tem gente que não rasga muito pro trânsito, vai pra cima, joga. Se você não tirar, ele te joga o caminhão em cima, joga você pro mato e não tem nem aí. Aquela famosa besta, ignorância, lei que diz passou a gabine e joga pra cima. Tem isso aí também, viu? A regra diz, se você passou a gabine, o outro lado tem que dar uma diminuída, né? Dar uma diminuída porque o cara dificilmente ele vai voltar. Se ele passar a gabine, ele vai tocar pra frente, pra trás ele não volta. É muito difícil. Então normalmente quem vai ficar no prejuízo vai ser aquele que tá do lado lá. Passou a gabine que eu digo na ultrapassagem, um outro veículo, coisa e tal, né? E isso aí, né, ó, que é um dos, como se diz aí, uma das línguas nossas, né, na estrada. São os turistas, os domingueiros. Nem todos, evidentemente, porque eu vejo muitos turistas, pessoas que dirigem super bem, e pessoas que têm calma, que até dão sinal para ajudar a gente, pessoas que têm paciência. Mas na sua maioria das vezes são pessoas muito apressadas, impacientes, intolerantes e fazem muita bobagem na estrada. Hoje mesmo eu vi no jornal aí estatística aí de mortes no trânsito aí, foram terríveis. Gente morta, criança morta, batidas envolvendo caminhões. O que as pessoas de automóveis pequenos têm que pensar que a rodovia praticamente ela é de caminhão. Rodovias, o fluxo pesado, a maioria dos veículos são caminhões. Então você é simplesmente está infiltrado nesse mundo dos caminhões. Então mantenha a distância, ultrapasse só com segurança, não provoque, não faça besteira, porque dentro disso tudo existe o psicológico do caminhoneiro. Pessoas cansadas, pessoas irritadas, tem todo tipo de personalidade no trânsito. Tem aquele que não dormiu, tá brigado em casa, a esposa se separou, filho doente. Então uma série de fatores psicológicos que às vezes pode afetar o motorista na direção na estrada. Cansaço, fadiga, às vezes até mesmo droga, alucinógenos, que isso tem em todo que é lugar, na política, na igreja, onde for, não é só no caminhoneiro. Não subjugue isso. Não subjugue, porque tem em tudo que é lugar esse tipo de coisa. Então esse estado psicológico que leva a mudança de comportamento no trânsito vem através de uma série de fatores. Não é somente a parte de você estar bem para dirigir. Tem muitas coisas que podem afetar um caminhoneiro, um motorista. Outra coisa é cansaço, dor, raiva, saudade. Tem uma série. Então a pessoa tem que ter um autocontrole muito grande para poder ter uma direção segura. Isso é importante.
Gente, eu sei que o meu áudio do meu telefone está saindo muito baixo, mas é porque o outro telefone meu foi para conserto, quebrou a tela, só vai chegar lá pro dia 10 a 15 de janeiro. Então esse áudio está muito baixo. Peço desculpa porque eu tô gravando com um telefone secundário e ele é muito ruim de captação de som, mas eu acho que dá de ouvir um pouquinho. E é isso que eu digo, gente, são princípios básicos que a gente observa. Parece chato, parece algo que não influencia muito, mas a partir do momento que você vai pra estrada, deixa eu tomar um gole de água aqui que todo deu soluço, mano. A partir da hora que você vai pra estrada, você começa a sentir esse tipo de coisa. Você começa a observar melhor isso aí, pra poder sentir. Você pôr um algodãozinho aqui, né? Pôr na testa aqui que daí passa o soluço. Minha mãe que fazia isso quando a gente era criança. Põe um algodãozinho na testa aqui, ó, pra passar a jojoca. Fica aí, algodão. Então esse tipo de comportamento é muito comum. Você que um dia pretende ir pra estrada, ou você que já tá na estrada, ou você que um dia quer ser caminhoneiro, você vai observar tudo isso, que eu não tô mentindo. Porque cada dia você tá de uma forma diferente. Eu tenho dia que eu tô muito bem pra dirigir, tem dia que eu tô cansado, tem dia que eu tô inspirado, tem dia que eu não aguento nem ver o caminhão na minha frente, tem dia que eu tô triste, tem dia que eu tô alegre, tem dia que eu tô cantando, porque são horas dentro do caminhão, quilômetros e quilômetros. Então você tem que ter um controle psicológico muito grande. É muito tenso dirigir. Eu cansei de ouvir dizer, mas como é que você cansa? Você trabalha sentado o dia inteiro. Eu ouvi muito isso, viu? Você trabalha sentado o dia inteiro, vai cansar do quê? É tensão. Você cansa muito por causa da tensão, aquilo, os nervos da coluna, do ombro, das coxas, da perna. Aquilo te cansa muito porque você fica muito tenso, você tem que estar cuidando muito. Com o tempo você vai tomando habilidade e isso te relaxa. Você tem um controle maior sobre isso, acaba não sendo tão prejudicial assim. Daí acaba mesmo mais cansaço pela fadiga mesmo de estar naquele movimento, naquela situação. Minhas primeiras viagens longas que eu fiz, eu chegava a rodar 200, 300 km, parecia que eu tinha levado uma surra, doía tudo, tinha que fazer salmoura de água de sal, pôr no ombro, nas costas, no pescoço, manta de sal, álcool com cânfora, por causa da fadiga, do cansaço, da tensão que ficava a parte dos ombros e pescoço. Era assustador de ver o medo, o perigo, tinha que tocar de noite, ladrão. Eu ficava muito tenso. Hoje tem um pouco mais de controle, mas todo dia estou renovando e pegando novas experiências. É muito importante você numa viagem você ter controle emocional, seja de qualquer maneira. Apreciar a viagem, saber curtir, saber se a hora de descansar, a hora de parar, relaxar, fazer uma meditação, mentalizar alguma coisa, cantar alguma música. Isso é muito bom, porque você não fica muito cansado, a viagem fica mais leve. Eu garanto, faça isso pra você ver. Desfoque um pouco do chegar rápido. Que dia que eu vou chegar, que hora que eu vou chegar. Faça isso e depois me diga se eu tô mentindo. Curta a paisagem, curta a viagem, curta tudo. Aprecie. Faça isso, você vai ver como vai ter diferença. Deixa seu joinha no vídeo aí, que eu vou gostar também.